Meus irmãos, indo agora para o momento da pregação da palavra, eu os convido a abrirmos o Evangelho, na narrativa do Evangelho, registrada pelo apóstolo Mateus, no capítulo 7, e ali nós leremos a partir do verso 7 até o 11, para vermos nestes versículos que o bom Pai, Ele nos dá o seu Santo Espírito. Mateus, capítulo 7, dos versos 7 a 11. A palavra de Deus nos diz assim, palavras do Senhor Jesus: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Oremos. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, palavras preciosas do Evangelho, proferidas pelo Teu Verbo, nosso Senhor, e que nos trazem, Senhor, promessas maravilhosas da Tua bondade, da Tua paternidade, da Tua bênção sobre a vida daqueles que creem em Ti. Pedimos, Senhor, que estas palavras encontrem em nosso coração terreno apto, propício, para germinar e frutificar. Que o Senhor, ó Deus, nos faça compreender a Tua vontade. Sabemos, ó Deus, que o homem natural não entende as coisas do Senhor, porque eles são loucura e se discernem espiritualmente. Por isso, Senhor, dá-nos o discernimento do Teu Espírito, para entendermos a Tua palavra, para sermos nutridos por ela, de modo que ela produza em nós muito fruto, e que este fruto permaneça para a glória do Senhor. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, dá-nos, Senhor, ouvidos atentos à Tua voz, e fala conosco a mensagem do Santo Evangelho. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o Sermão da Montanha, ele traz textos difíceis, textos que nos desafiam, que nos confrontam, textos que nos espremem, mostrando quão pecador é o nosso coração. Mas agora, ao lermos estes versos, que se encontram aqui a partir do versículo 7 do capítulo 7, nós estamos diante da declaração mais animadora ou mais consoladora do sermão. Nós temos, meus irmãos, diante dos nossos olhos, uma das mais preciosas promessas de todo o Evangelho, que diz: Deus é o nosso Pai, e Ele é um Pai bondoso, que atende às nossas orações e nos dá aquilo que pedimos. Essa verdade de fato nos encoraja, e ela me faz lembrar do patriarca Abraão, que creu em Deus e de fato foi sobejamente abençoado pelo Senhor. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 8, é dito que Abraão, quando ouviu o chamado do Senhor, partiu sem saber para onde ia. Nós, tal como Abraão, vivemos em um mundo em que nós andamos nossa vida, nossa jornada, sem sabermos para onde estamos indo. Nós não sabemos o que o futuro reserva, o que nos aguarda no amanhã. Mas um certo puritano, 300 anos atrás, disse algo interessante, comentando este versículo. Ele declarou: Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia com quem ele ia. E estes versos que lemos nos apontam para este quem, o Pai bondoso, que vai conosco. Porque, queridos irmãos, Deus não nos promete
livrar de todas as aflições, de todas as dificuldades, tribulações, problemas, privações que a vida traz, não. O que Deus nos diz é que, como um Pai que nos ama e que é bom, Ele estará conosco, Ele ouvirá nossa súplica e Ele nos dará coisas boas que lhe peçamos. Mas é importante então entendermos o que significam as palavras destas preciosas promessas, porque, como acontece com toda a Escritura, se tomamos alguma verdade da Bíblia e a interpretamos isoladamente do seu contexto, nós podemos geralmente cair no risco de interpretar mal a palavra. Lembremos, meus irmãos, que nós estamos no Sermão da Montanha, e se é um sermão que Jesus profere para os seus discípulos, há uma unidade e um desenvolvimento temático. Jesus está ensinando aos seus discípulos, como filhos de Deus, como viverem em comunhão com Deus, como viverem uma vida na presença do Senhor, que agrada ao Pai e que recebe as bênçãos do Pai. Neste capítulo 7, especificamente, o Senhor Jesus trata do tema da justiça de Deus. Deus é um Deus de juízo, e Ele chama os seus filhos a viverem segundo a sua justiça. Foi assim que Ele terminou o capítulo 6, quando, após falar sobre a vida de comunhão, nos chamando à piedade e a nos afastarmos das influências perniciosas do mundo, Ele nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E este tema da justiça vai ser explicado de forma mais detalhada no capítulo 7. A justiça de Deus às vezes nos assusta, porque nós somos pecadores. Mas, meus irmãos, se estamos em Cristo, já fomos perdoados e podemos agora, uma vez justificados, andar em caminhos de justiça, em caminhos de santidade, em caminhos de retidão, porque Deus nos escolheu para isso, para sermos filhos que se assemelham a Ele. E se Ele é um Pai justo, um Pai bom, um Pai santo, Ele quer que seus filhos sejam igualmente justos, bons e santos. É por isso que no início do capítulo, o Senhor Jesus nos chama a tirarmos do coração todo tipo de senso de justiça humano, porque a justiça humana é hipócrita. Nós somos tão hipócritas que passamos a julgar as pessoas, a nós mesmos e a própria vida em balança desigual. É aquilo que diz: a dor dói mais em nós e a dor do outro não dói. É por isso que não devemos julgar de maneira hipócrita. Devemos tirar a trave dos nossos olhos o pecado que tolda, que tira a nossa visão da nossa própria realidade espiritual, para assim sermos bondosos e compassivos em exercermos o juízo para com o próximo. Mas, meus irmãos, quem pode fazer isso? O salmista pergunta: quem há que possa discernir suas próprias faltas? E é por isso que no Salmo 19, no verso 12, o salmista então ora, pedindo ao Senhor que sonde o seu coração, vendo se há nele algum caminho mau, para guiá-lo pelo caminho eterno, porque nós não somos capazes, com a nossa própria mente, com os nossos próprios olhos, em percebermos o nosso pecado. Mas, meus irmãos, vejam, é isso que Deus quer para os seus filhos. Ele quer que nós vivamos na luz, e uma vez que andamos na luz do Senhor, esta luz nos ilumina, para primeiramente vermos o pecado em nós mesmos, que Jesus ilustra com o exemplo da trave que está penetrando os olhos, cegando a visão, tal como o pecado faz com todos nós. E uma vez que exerçamos o auto-julgamento, o exame e escrutínio da nossa própria alma, sejamos em seguida usados por Deus para abençoar outros, com discernimento, com prudência, sabendo distinguir aqueles que precisam ser corrigidos, a quem Jesus nos chama a corrigir, tirando o cisco do olho do irmão. E percebam que a correção do outro é algo delicado. Ninguém tira cisco com uma vassoura, você tira cisco com uma delicadeza,
é corrigindo com brandura, com amor, com sinceridade, mas com tato, e ao mesmo tempo orando, mas não falando, para aqueles que ainda vivem na prática de pecado, enfurnados no pecado, a quem Jesus compara a cães e porcos, porque estes, se forem corrigidos, eles se voltarão contra nós, para nos dilacerar, conforme está aí no verso 6, no contexto anterior. Sabendo o Senhor Jesus que nós, pela nossa própria capacidade, não temos condições de exercer o juízo que vem de Deus, mas apenas o juízo que é falível, que é corrupto do homem, o Senhor então nos chama a orar, pedindo a Deus que nos encha da sua graça, para podermos julgar a nós mesmos e viver uma vida sábia na relação com o próximo. E a ideia central, portanto, que temos aqui nos versos 7 a 11, é que nós crentes, nós discípulos de Jesus, filhos de Deus, cidadãos do reino dos céus, nós devemos pedir insistentemente que o bom Pai nos dê as bênçãos espirituais para vivermos uma vida de justiça. Ninguém é salvo pelas próprias justiças, porque nós somos pecadores. Mas uma vez que fomos salvos, nós devemos andar em novidade de vida. Isso significa andarmos buscando praticar aquilo que agrada a Deus, praticar a justiça. E para que pratiquemos aquilo que agrada ao Senhor, somente o Senhor, que é bom, pode nos dar essas bênçãos. Temos que pedir a Ele, porque Ele nos dará. Jesus então nos apresenta, meus irmãos, 3 características da oração eficaz. E ao apresentar esta oração eficaz, que é o dever do cristão apresentar ao Pai para ser abençoado, a fim de que ande uma vida de justiça, de santidade, ele nos mostra primeiro o modo como devemos orar. Em segundo lugar, a quem devemos orar. E em terceiro lugar, o que precisamos pedir quando oramos. Estas 3 instruções, se forem corretamente praticadas, se forem diligentemente colocadas em prática na nossa vida, vai nos fazer crescer como santos de Deus, como piedosos, como pessoas que são usadas pelo Senhor, que têm profunda comunhão com o Senhor. Por isso é importante, queridos irmãos, aprendermos esta oração eficaz que nos ensina o Senhor Jesus. Esta oração nos apresenta primeiramente, como eu disse, um modo de orarmos. E o modo de orarmos passa pelo reconhecimento da nossa grande necessidade da graça. Se nós não orarmos impulsionados pelo reconhecimento de que carecemos da graça de Deus, de que somos miseráveis pecadores, de que não há em nós bem espiritual nenhum, nós não estaremos orando de fato. Nós estaremos apenas repetindo orações mecânicas que aprendemos dos nossos pais, que ouvimos de outras pessoas, de palavras que achamos bonitas, mas que são palavras vazias, que não fluem do coração até o trono da graça. Porque, meus irmãos, ao lermos as palavras deste sermão, fica claro para cada um leitor sincero, que teve os seus olhos abertos pelo Espírito Santo, que nós somos totalmente incapazes de vivermos segundo estes padrões. Não há em nós bem espiritual algum. Nós podemos nos julgar bons quando nos comparamos aos nossos semelhantes, que são tão pecadores quanto nós. Mas ao compararmos ao padrão de Deus, que no Sermão da Montanha é o padrão da perfeição, já que no capítulo 5, versículo 48, Jesus declara: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, só nos resta desesperarmos conosco. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 12, que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, porque elas lhe são loucura. Somente aquele que tem o Espírito Santo e que tem a mente de Cristo pode compreender as verdades da palavra e pode viver segundo estas verdades.
Será que nós, na nossa vida natural, entendemos e praticamos o princípio que diz: dê a outra face, ande mais uma milha, ame, ore, perdoe o seu inimigo? Estas coisas não são naturais e elas não nos atraem, mas são exatamente estas coisas que nós vemos a cada momento, a cada passo, quando contemplamos a vida e a obra do Senhor Jesus. Ele viveu isso, ele é a expressão destas verdades. Ele foi como cordeiro mudo ao matadouro, e sendo filho de Deus, tendo o poder de todos os anjos diante de si, ele não julgou ninguém, nem proferiu maldição, nem executou juízo. Ele veio para salvar, virá para julgar, mas ele veio primeiramente para salvar. Meus queridos, nós não conseguimos distinguir nem mesmo os pensamentos da nossa mente. Nós não conseguimos perceber aquilo que pensamos que procede do nosso coração pecaminoso. Embora Satanás não tenha acesso aos nossos pensamentos, nós às vezes não conseguimos distinguir os pensamentos que são plantados em nossa mente como sugestões de Satanás. Os irmãos se lembram do apóstolo Pedro? Quando Jesus declarou aos apóstolos que ele teria que ir a Jerusalém para entregar a sua vida por eles, e Pedro então disse: Senhor, tenha piedade de ti, de maneira nenhuma te acontecerá isto. E o Senhor então repreende o apóstolo, dizendo: arreda, Satanás, porque você não está pensando nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Pedro não conseguiu perceber que aquele pensamento que tentava dissuadir o Senhor da cruz era um pensamento que havia sido plantado em sua mente pelo diabo. E também, meus irmãos, quando nós não temos uma vida de comunhão profunda, de oração constante, nós também não percebemos a voz que é como uma brisa suave, a voz do Espírito Santo falando em nosso coração, aplicando a palavra de Deus no nosso coração, nos fazendo tomar o passo que agrada ao Senhor e que não agrada muitas vezes ao nosso desejo, aos nossos olhos. É por isso, queridos irmãos, que o crente deve chegar no momento da oração do modo correto, e o modo é reconhecendo a sua própria miséria, humilhado na presença de Deus, como nos diz a primeira das bem-aventuranças que abre este sermão, como um pobre de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Senhor, eu não tenho condições de andar nos teus caminhos por mim mesmo. É aí que ele estará pronto para receber a graça de Deus, porque conforme está em Filipenses 2,13, é Deus que opera em nós, tanto o querer, quanto o realizar, o agir. Em Mateus, no capítulo 7, nos versos 7 e 8, Jesus, portanto, nos alerta para que nos apresentemos a Deus conscientes da nossa extrema necessidade da graça, e com fé, sabedores de que Ele dá graça aos humildes, aqueles que lhe pedem. O Senhor não nos privará da sua graça, o Senhor não nos privará da sua bondade, se o buscarmos humildemente. E a demonstração dessa dependência e humildade nos é aqui ilustrada pelos verbos que Jesus usa como ordens, como imperativos: pedi, buscai, batei. Estes verbos que estão no modo imperativo, que são ordens, são conjugados também no tempo presente, que significa uma ação habitual, constante, algo que não pode ser ocasional ou fortuito, mas que deve ser uma marca constante, sempre presente na vida do crente. O crente deve pedir, buscar e bater, porque é esta busca constante, tal como o faminto busca a comida, tal como o sedento busca a água, é que demonstrará que o nosso coração está orando do modo certo. Meus irmãos, quando nós precisamos muito de algo, nós corremos atrás, não é assim? Quando nós queremos muito algo, nós buscamos com todas as nossas forças, e não há nada que devamos querer mais,
porque não há nada que precisemos mais do que a graça de Deus. E na oração, o Senhor Jesus, Ele nos chama a atenção para isto, com estes 3 verbos que indicam a constância: pedi, buscai e batei. Vejam, meus irmãos, que ao nos chamar a pedir, primeiramente está apontado neste verbo pedir, o reconhecimento de que somente Deus tem aquilo que precisamos. Nós temos que pedir a Ele, porque só Ele pode nos dar a graça, só Ele pode nos dar o dom da salvação, só Ele pode nos dar a vida eterna, só Ele pode mudar nossa vida e o nosso caráter. As pessoas, principalmente quando nós lidamos com casais, e no aconselhamento de casais eu tenho ouvido isso muito, elas sempre dizem: ninguém muda ninguém. E eu concordo. Às vezes a esposa sofre uma vida inteira achando, meu marido não muda, eu não consigo mudar o meu marido. E eu quero te dizer, minha irmã, você nunca vai conseguir. Ou então é o contrário: minha esposa não muda, eu não consigo mudar a minha esposa. E eu quero te dizer, meu irmão, você também nunca vai conseguir. Mas há uma exceção a esta regra: alguém que pode transformar o coração, que pode mudar o caráter de uma pessoa, que pode transformar o pior pecador em um santo, na pior pessoa em um piedoso. É Deus, pela sua graça. Deus tem o poder de nos dar o seu Espírito, de transformar o coração de pedra em coração de carne, conforme está em Ezequiel no capítulo 36, a partir do versículo 27, Deus tem o poder de mudar as inclinações do nosso coração, e em tornar o pior pecador num homem de Deus, numa mulher piedosa. Deus pode, mas é necessário pedir e buscar, e a busca indica algo que demanda constância, habitualidade, conforme nos diz o Senhor Jesus na parábola que Ele contou, e que foi registrada pelo evangelista Lucas, em Lucas 18, de uma mulher viúva, pobre, que queria que sua causa fosse julgada, mas o juiz de sua cidade era um homem iníquo, mau, corrupto, que não temia Deus, que não fazia justiça aos homens. Mas aquela viúva buscou justiça e insistentemente pediu: julga a minha causa, julga a minha causa. E aquele juiz julgou a causa da viúva. Jesus abre então a parábola dizendo que esta parábola é sobre o nosso dever de orar insistentemente, incessantemente, de buscar. Devemos pedir a Deus reconhecendo que Ele é a fonte de todo bem, e devemos buscar com constância, com diligência, com persistência, mas também com reverência. Infelizmente, alguns irmãos de igrejas neopentecostais têm falhado aqui. Percebam que a porta não pode ser aberta por nós. Nós não determinamos para Deus o quando ou aquilo que Ele fará. Nós não damos ordens para Deus, porque Ele é o Senhor e nós somos os servos. É por isso que, educadamente, com toda reverência, nós batemos na porta. Nós falamos: Senhor, Pai querido, atenda-me. Senhor, Pai querido, permita-me entrar à Tua presença. Senhor, meu Pai bondoso, convida-me à Tua comunhão, para que eu goze da Tua paz, para que eu goze das Tuas bênçãos, para que eu seja transformado por Ti. É preciso reconhecer que a graça vem de Deus, é preciso insistentemente suplicar e buscar esta graça, mas é preciso nunca esquecer diante de quem nós nos encontramos. Ele é Pai, mas Ele é o Senhor do universo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Portanto, nós batemos: Senhor, abra o trono da graça para o Teu servo, permita-nos entrar à Tua presença e contemplarmos a Tua glória. Portanto, meus irmãos, este é um modo de orarmos: orar com sentimento de extrema necessidade, orar de maneira habitual e persistente, orar com toda reverência. O Senhor agora nos dirige a um segundo princípio da oração. A oração eficaz é aquela que confia na bondade
do Pai. Então nós devemos orar sabendo a quem estamos orando. Parece óbvio, mas infelizmente muitas pessoas pedem as coisas a quem não devem pedir. O apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, mas eu imagino que depois de tantos trabalhos e fadigas que ele passou nesta terra, ele não está lá diante do Senhor anotando os meus pedidos, não, ele está descansando, porque ele mesmo declara isso em Filipenses, porque ele preferia morrer e estar com o Senhor, porque isso é incomparavelmente melhor, isso é descanso. Ele não está lá trabalhando pelas igrejas, atendendo os pedidos. Nenhum dos santos arrolados nos céus e já aperfeiçoados, que contemplam a glória de Cristo, estão preocupados com as coisas da terra. Nem mesmo a Santa Mãe do Senhor, Maria, está preocupada com as coisas da terra. Ela está lá, gozando das glórias da redenção que ela recebeu pela graça de Cristo. Devemos orar somente ao Pai. E é isso que Jesus nos ensina neste próprio sermão, quando ele nos ensina como orar, a oração do Senhor em Mateus no capítulo 6, a partir dos versos 9 a 13, e vós, quando orardes, orareis assim: Pai nosso. Devemos nos dirigir a Deus, mas devemos nos dirigir com fé, e fé não é acreditar com força, porque você pode acreditar com força, igual o atleticano acredita, e muitas vezes perde acreditando. As pessoas confundem fé com pensamento positivo. Isso não é fé. Fé, meus irmãos, é conhecer as promessas de Deus em sua palavra, é tomá-las como nossa, aceitando-as e confiar na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a pregação de Cristo. Portanto, onde não há conhecimento da palavra, onde não há aceitação e confiança na palavra, não há fé. Só podemos orar a Deus se conhecemos quem Ele é, se sabemos o que Ele nos prometeu, se temos um relacionamento com Ele de confiança, de intimidade, de laços estreitos, como filhos. E é isto que Jesus nos ensina aqui. O Pai que está nos céus, Ele é um Pai bondoso, Ele vos dará as coisas boas, as boas dádivas. Só podemos conhecer a Deus como nosso Pai, e não apenas como nosso Criador, se nós nos relacionamos com Ele através de Cristo, porque, meus irmãos, as pessoas dizem, todos somos filhos de Deus, mas a Bíblia nos diz, Deus só tem um filho. Jesus Cristo é chamado de unigênito do Pai, o único filho do Pai. Semelhante gera semelhante, Deus gera Deus, e conforme está em João 1,18, o Deus unigênito que está no seio do Pai, nos revelou o Pai. Quando Deus, o Pai, gerou o Filho? Se o Pai é eterno, o Filho é eterno. Portanto, a relação de geração no seio da Trindade é uma relação eterna. O Pai sempre foi Pai, porque Ele sempre teve o Filho, que é eterno e consubstancial com o Pai. Este é o mistério da divindade, este é o mistério da Santíssima Trindade. Mas nós só temos direito de acesso a Deus como Pai, se chegamos a Ele através do único Filho. Pois Jesus veio para o que era seu, conforme está em João no capítulo 1, verso 12, mas os seus, os judeus, não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que são aqueles que creem nele, que creem no seu nome, que é a revelação dele como Filho de Deus. Deus tem filhos adotivos, e apenas um filho que é a sua própria manifestação em substância. Apenas um filho unigênito e muitos filhos adotivos pela fé neste unigênito. Ter a Deus como Pai bondoso, meus irmãos, é tê-lo através do único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só podemos conhecer a Deus se conhecemos a Cristo, e só podemos receber as promessas de Deus se as recebemos em Cristo. Portanto, a oração eficaz, ela é feita pelo verdadeiro adorador, que contempla o Pai Celestial como aquele que nos tem dado toda sorte de bênçãos espirituais nas religiões celestiais em Cristo. Em Cristo Jesus, Deus nos dá graça.
Em Cristo Jesus, Deus nos dá o seu Espírito Santo. Em Cristo Jesus, Deus nos dá todas as coisas necessárias à vida piedosa e à salvação. Em Cristo Jesus nós podemos ver que Deus é bom em nos abençoar. Mas sem Cristo, meus queridos, Deus continua sendo bom. Mas a bondade de Deus para aqueles que o contemplam sem Cristo é a bondade da justiça aplicada, lançando os pecadores na condenação. É a bondade do juiz que não deixa os pecados impunes. Mas quando olhamos Deus através da cruz de Cristo, através das lentes da cruz, nós podemos ver a bondade do meu pecado, do seu pecado, que foi pago na cruz, para que recebamos perdão e graça sobre graça. Se temos Cristo, conhecemos a Deus como Pai, um Pai celestial que é bom, que sabe dar boas coisas aos vossos filhos. Mas percebam, Jesus aqui estabelece um contraste. Os homens, apesar de praticarem coisas boas, porque um pai terreno, salvo as exceções daqueles homens muito maldosos, mas via de regra, na normalidade, um pai terreno, quando um filho está com fome, ele dá comida para o filho. O filho não pede um pão e o pai lhe dá uma pedra para que ele quebre os dentinhos. O filho não pede um peixe para comer e o pai lhe dá uma serpente para mordê-lo. Não. Nós sabemos fazer coisas boas, mas Jesus diz: vós que sois maus. As pessoas confundem aí as coisas, acham porque nós fazemos coisas boas nós somos bons. Não. Se nós fôssemos bons, nós não faríamos coisas boas. Se nós fôssemos bons, nós só faríamos coisas boas. Se nós fazemos coisas boas às vezes, e muitas vezes fazemos o mal, é porque em nós há o mal. E se há o mal em nós, até o bem que fazemos é contaminado. Quero te dar um exemplo muito simples. Imagine que numa tarde dessa chuvosa, um fim de tarde, início de noite, você chega em sua casa e sua esposa fez um delicioso caldo, da sua preferência, delicioso, com o temperinho que você gosta, com a pimentinha que você gosta, mas ela te diz: olha, o caldo está uma delícia, tem linguiça, tem bacon, tem torresmo, tem o que você gosta, mas o gato passou aqui perto e deixou cair um pedaço aí de excremento dentro do caldo, eu misturei, eu fervi, pode comer. Assim é a bondade do homem manchada pelo pecado. Tal como a bactéria que infecciona todo um alimento, assim o seu pecado corrompe até as coisas boas que você faz. É por isso que o profeta Isaías, em Isaías 64:6, diz que até as nossas justiças são para Deus como trapos imundos. Até o bem que nós fazemos é como um caldo, uma canjica que foi maculado por um excremento. O exemplo é muito claro, desculpe se parecer um pouco nojento, mas é assim que somos nós diante de Deus, o bem que praticamos. Mas percebam, meus irmãos, que Jesus usa aqui o pronome de segunda pessoa, vós que sois maus, porque ele se exclui, ele não diz nós, porque excetuando a regra, todos os filhos de Adão são maus e corruptos, menos o unigênito de Deus, o Filho eterno do Pai, que se fez homem para a nossa redenção. Jesus é o único bom. E se nós somos maus, sabemos, mesmo como um alimento corrompido por bactérias, nós sabemos fazer alguma coisa boa, quanto mais o Pai, em quem não há sombra de variação, que é perfeita bondade, perfeita justiça, todo ele santo, 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 ele não fará o bem para nós? Ele aplicará algo em nós que não seja justo? Ele fará conosco coisas que não sejam para o nosso bem? Veja, meus irmãos, como devemos nos aproximar do Pai, sabendo quem Ele é em Cristo. Um Deus que nos ama em Cristo, um Deus que é bondoso para conosco em Cristo, um Deus que é cheio de graça e de misericórdia em Cristo. Finalizando, a oração eficaz pede ao bom Pai as boas coisas, e eu creio que é aqui que a maioria de nós erra,
Porque muitas vezes nós oramos insistentemente. Eu tenho visto crentes que oram com afinco, com insistência, que oram ao Pai confiando que Ele é bom, mas que oram errado, conforme nos alerta a palavra de Deus no livro de Tiago, no capítulo 4, se eu não me engano, no verso 3, quando Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque vocês pedem de acordo com o seu próprio desejo pecaminoso, com seus próprios desejos mundanos. Os pais humanos podem errar naquilo que dão para os filhos, e não é incomum percebermos que alguns filhos são estragados exatamente por aquilo que os pais dão para eles. Os pais dão tantas regalias, tantos mimos, tantos presentes, tantas coisas, que os filhos se corrompem, se tornam fracos, se tornam pessoas que não conseguem andar com as próprias pernas. Mas aqui, queridos irmãos, nos lembremos, não estamos falando de um pai humano, estamos falando do Deus que é Pai, do Criador dos céus e da terra, daquele que conhece todas as coisas, que sabe o fim antes do começo, e Ele sabe exatamente o que é bom para você, Ele sabe exatamente aquilo que você precisa, embora você pense que aquilo que você quer é o que você precisa, mas Deus sabe que nem sempre o que nós desejamos é o que nós precisamos. É por isso que nós podemos declarar, como o apóstolo faz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, pois Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. Meus irmãos, se Deus perguntasse para Jó se ele queria perder os seus 10 filhos, se ele queria perder todos os seus bens e ficar leproso e enfermando, eu tenho certeza que Jó diria: Pai, de maneira nenhuma, aparta de mim este cálice, não me permita passar por este sofrimento. Mas o Senhor sabia que para o bem de Jó e para o bem das gerações futuras que seriam edificados por Deus através do livro de Jó, era necessário que aquele servo passasse por aquelas coisas. Portanto, meus irmãos, Deus sabe quais são as coisas boas, quais são as boas dádivas que nós realmente precisamos, e já que Ele sabe, nós precisamos também conhecer estas coisas boas, para que venhamos pedi-las. Nós gastamos muito tempo em oração pedindo o que é incerto. A cura de uma enfermidade, podemos pedir em oração? Podemos, mas é certo que Deus vai curar? Não. Isso tem que ser o foco da oração? Não. Uma bênção financeira, uma promoção em um concurso, uma situação de um relacionamento humano, estas coisas são certas que Deus vai nos dar? Não. Muitas vezes, passado o tempo, nós observamos que coisas que nós estávamos pedindo para o nosso pior, e aí nós entendemos: eu não devia ter pedido aquilo mesmo não, seria pior para mim. Mas há coisas que Deus tem para nos dar, e que Ele está nos declarando em sua palavra, que se nós pedirmos estas coisas, certamente Ele nos dará. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, no versículo 13, nós temos então um entendimento do que são essas boas dádivas, essas coisas boas que o Pai nos dá. No texto ali em paralelo, quando Jesus prega estas mesmas verdades em outra circunstância, no sermão da planície, não no sermão do monte, ele diz que se nós que somos maus, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a todos quanto lhe pedirem. Meus irmãos, eu tenho frequentado a igreja desde que eu me entendo por gente, e já frequentei muitas reuniões de oração. Geralmente as pessoas pedem muitas coisas, mas são raras as orações em que a igreja se reúne para pedir mais do Espírito Santo, mais das boas dádivas do Espírito Santo. As coisas boas que Deus nos chama a pedir são exatamente estas: a obra benfazeja, a obra poderosa e gloriosa do Espírito Santo em nós. Não que não possamos pedir as demais coisas, mas lembrem-se, a promessa de Deus, conforme podemos ver neste mesmo sermão, no capítulo anterior, é que Deus nos provê estas coisas.
Veja o verso 8 do capítulo 6: não vos assemelheis aos gentios que não conhecem a Deus, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E os versos 32 e 33: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Precisa pedir? Não precisa. Pode pedir? Pode, porque às vezes nós estamos ansiosos, e a palavra então nos diz lá em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas apresentai-vos estas ansiedades diante do Pai, em oração, em súplicas e ações de graça, e a paz de Deus, ela que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma. É por isso que nós pedimos por estas coisas, para que nós não fiquemos ansiosos, porque Deus é bom, Ele cuida de nós. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Deus cuida de você, filho de Deus, mas Ele te manda pedir o Espírito Santo e as coisas do Espírito. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 3, nos diz que todas as coisas necessárias para crescermos em piedade, para a salvação, nos são dadas. E em Romanos, no capítulo 8, 32, o apóstolo declara pelo poder do Espírito, que a ele foi conferido, que se Deus não poupou o seu próprio Filho por amor de nós, se Ele deu para nós o Filho, Ele também nos dará pelo Espírito Santo todas as demais coisas concernentes à graça e à glória, todas as coisas concernentes à salvação. O reverendo Lloyd Jones define as coisas boas que devemos pedir ao Pai da seguinte maneira: peçamos qualquer coisa que seja proveitosa, qualquer coisa que contribua para aprimorar a salvação de nossas almas, para a nossa perfeição final, qualquer coisa que nos aproxime mais do Senhor, que expanda a nossa vida e que nos faça progredir espiritualmente, e Deus nos dará. Talvez você precisa pedir a Deus mais paciência, talvez você precisa pedir a Deus mais amor pelo próximo, mais fé, mais ternura no tratamento com os outros. Talvez você precisa pedir a Deus mais ousadia do Espírito Santo, mais coragem para dar os passos que Deus tem te chamado a dar. Enfim, todas as boas dádivas do Espírito, tudo aquilo que provém de Deus pelo seu Espírito a nós, tudo isto, meus irmãos, nós devemos conhecer, desejar e pedir. É por isso, queridos, que nós só podemos saber o que devemos pedir na medida em que tivermos uma vida bíblica, uma vida de profunda leitura e meditação das Escrituras, porque enquanto tivermos uma mente e um coração atraídos pelas coisas deste mundo, nós vamos pedir o que o coração deseja. Pessoas mundanas que só se preocupam com essa vida, que só se preocupam com as coisas da presente vida, elas farão orações que serão igualmente mundanas. O que Tiago denuncia como orações que não são atendidas, porque são pedidos maus. Mas pessoas que se enchem do Espírito pela palavra, porque a palavra foi inspirada pelo Espírito, e o Espírito fala por meio da palavra, quando nós a lemos, a meditamos e a guardamos no coração, se nós enchermos nossa vida da palavra, nossos lábios saberão ser conduzidos pelo Espírito em oração, nós saberemos o que pedir, nós saberemos o que apresentar ao Pai em oração, e Deus nos dará. Crentes que se dedicam à palavra se expressarão em suas orações com pedidos bons, segundo a vontade de Deus. Eles conhecerão essa vontade revelada nas Escrituras, e eles, pela obra do Espírito Santo, passarão a desejar a vontade de Deus mais e mais, as coisas do alto, onde Cristo está, conforme diz Colossenses 3, verso 1. Nesse sentido, o pregador reverendo Sproul diz o seguinte:
Aqueles que têm a vida de oração mais poderosa são aqueles que mais dominam a palavra de Deus. Pessoas da Bíblia são pessoas que oram bem. Eu quero concluir e aplicar rapidamente esse sermão. Meus queridos irmãos, para cumprirmos os altos requisitos da vida espiritual, é necessário recorrermos ao Pai. Somente Ele que nos chama é capaz de nos capacitar para vivermos uma vida santa. Sem uma vida de oração perseverante, o crente não conseguirá alcançar discernimento espiritual para julgar a si mesmo e para ser criterioso nos seus relacionamentos. Nós acabaremos nos colocando em relacionamentos que nos prejudicarão. Por isso é necessário buscarmos ao Pai, porque Ele tem graça sem medida para os seus filhos. Ele tem o Espírito Santo e as boas dádivas do Espírito Santo para dar a cada um de nós abundantemente. E meu irmão e minha irmã, se você não tem experimentado estas coisas, saiba que só há um motivo para isso: negligência. Se você buscar, pedir insistentemente, bater insistentemente nas portas do trono da graça, Deus te ouvirá e te atenderá. Ele transformará o seu coração, sua vida e o seu caráter. Ele te fará cada dia mais santo e piedoso. Ele fará a glória dele brilhar em sua vida, porque esta é a ordem de Jesus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu quero fazer a seguinte pergunta para a nossa reflexão e aplicação: você tem experimentado as coisas boas, que são a dádiva do Espírito Santo em sua vida? Coisas tais como a santificação, o arrependimento, a perseverança, o fruto do Espírito. Saiba que todos esses tesouros celestiais estão à disposição dos filhos de Deus. Esta mesa, que representa a comunhão que temos com o Pai, pelo corpo e pelo sangue de Cristo, ela também representa as bênçãos que o Espírito Santo nos comunica, pela graça, através da nossa união e comunhão com o Senhor. Esses tesouros são nossos, porque nós somos filhos e herdeiros. Portanto, basta apenas pedirmos ao Pai, e Ele nos dará o crescimento na graça.